momento, ok? Eu fico aguardando. Aqui está dizendo que Maria Lidiane iniciou a gravação. Sim. Ok. É porque aqui para mim estava aparecendo que não foi iniciada, não, mas apareceu agora. A Lidiane já iniciou. Uhum. E depois, antes de encerrar completamente a aula, tem que parar a gravação, senão não salva a aula, tá bom? E me lembrem disso. Vou iniciar nosso encontro falando da temática da nossa disciplina, políticas públicas, e por que ela é importante. O que é política pública? O que são as políticas públicas, melhor dizendo? As políticas públicas, elas são um conjunto de normas, de leis, né, um conjunto de decisões e ações tomadas pelo governo para abordar questões ou problemas específicos de um grupo de cidadãos ou, inclusive, de todo o país, né? As políticas públicas, elas são direcionadas aos casos em que a demanda não é alcançada pela lei vigente. Exemplo, políticas públicas de educação de surdos. Ela começou a ser elaborada lá pelos idos de 2005, né, devido à demanda, à necessidade de alcançar uma população específica da população brasileira, que são as pessoas surdas ou deficientes surdos, né? Esse conjunto de leis, ele pode alcançar um parâmetro municipal, estadual ou federal. Então, as políticas públicas, elas são complementos da Constituição Federal para beneficiar, para garantir os direitos individuais e também coletivos, promovendo o bem-estar daqueles que se beneficiam com as leis implementadas. Então, essa é a razão da existência das políticas públicas, é implementar e garantir que direitos de pessoas, né, individuais e de coletivos, em favor do benefício dessas pessoas, seja garantido. Elas podem ocorrer tanto nos órgãos federais, estadual e municipal, e ela é implementada para resolver, principalmente, problemas sociais, tá? Atender necessidades da população, mas visando atender problemas sociais. E aí, eu acredito que, após essa introdução, podemos contextualizar dentro da nossa realidade, a educação de surdos. Quem assistiu ao vídeo da professora Patrícia teve uma noção ampla a respeito dessa condição da educação de surdos. Ela traz ali um memorial a respeito de todo esse processo do início, né, da necessidade da educação dos surdos. Ela fala ali de uma forma muito interessante a respeito da existência de um Instituto Nacional de Surdos, o INES, e ela é professora no curso de pedagogia do INES, do Instituto Nacional de Surdos. Ela inicia a sua fala falando da Lei 14.191 de 2021, que estabelece a educação bilíngue de surdos e que está inserida na LDB como complemento da LDB, porque um dos artigos da LDB, ela trazia a configuração de que a educação ela tem que ser ampla, ela tem que alcançar culturas diferentes, sendo que a população de surdos, ele cria uma cultura de comunicação,
de linguagem, tá? Então, foi inserida na LDB, em 2021, a educação bilíngue de surdos. Bom, antes da existência, né, dessa educação específica para surdos, havia outros mecanismos que tentavam alcançar a demanda do processo de ensino e aprendizagem para pessoas surdas, como, por exemplo, o sistema de currícula de... Desculpa, que eu me perdi, que eu estou lendo as anotações que fiz. Antes, ela integrava a educação especial. E, atualmente, esse sistema curricular, ele contempla escolas próprias, escolas bilíngues. Na pesquisa da professora Patrícia, ela descobriu que, em outubro de 2023, haviam 91 doutores surdos e mais de 400 mestres surdos que se especializaram em assuntos desde surdez, né, implante coclear, educação para surdos, políticas públicas, inclusão. Então, ela fala faz esse relato lá no vídeo. E, gente, é uma conquista, assim, fenomenal, porque existe a barreira da comunicação a ser vencida. Né? As pessoas que têm essa necessidade de serem atendidas em termos de comunicação, de linguagem, com uma segunda língua, quando estão em um ambiente onde é o único ou a única pessoa que tem essa deficiência, fica exatamente sem entender o que está acontecendo no ambiente. A adaptação para a inclusão de pessoas surdas, ou até mesmo, né, pessoas com outras deficiências, mas o nosso caso específico de estudo são as pessoas surdas, é fundamental para o progresso e a sucessão desse estudante nas diversas etapas do ensino básico, do ensino superior, da pós-graduação, e para a inserção destes no mercado de trabalho. Feita essa introdução, eu gostaria de parar um pouquinho e ouvi-los, né? Quem estiver presente e quiser abrir a câmera e estabelecer comunicação por Libras, a intérprete vai nos auxiliar. Ou, se quiser manifestar verbalmente, fique à vontade. Eu gostaria de ouvir vocês. Esse silêncio me assusta. Ninguém vai levantar a mão, comentar? Tá bom, vou continuar. Então, vamos lá. Como é que eu verifico se uma política pública obteve sucesso nos seus objetivos? Quando eu consigo, por meio de pesquisas estatísticas, verificar os avanços, né? O número de pessoas surdas que concluíam o ensino médio até antes da promulgação da lei, o número de pessoas surdas que concluem o ensino médio ou o ensino superior após a implementação da lei da educação bilíngue. É uma forma que eu tenho de avaliar, tá? A comprovação do sucesso das mudanças legais, então, das políticas públicas, elas decorrem de pesquisas realizadas por pesquisadores que estudam essa área específica. Esses estudos se baseiam em números. O número de pessoas que estão matriculadas na escola, tá? Na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação, vai me fornecer informações do sucesso da implantação da lei.
A professora Patrícia, ela verificou que haviam leis anteriores à Lei 14.191, por exemplo, Plano Nacional de Educação, mas ele não era suficiente para ser eficaz na inclusão de pessoas surdas. A Lei 14.191, de 2021, que foi incluída na LDB, ela traz detalhes, atendendo demandas específicas da população de surdos. Nós tínhamos, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Essa Lei Brasileira de Inclusão abrangia outras deficiências, e entre essas outras deficiências, deficiência de locomoção, né? É necessário a gente entender que incluir é necessário, mas especificidades para cada tipo de deficiência têm que ser atendidas. As demandas são diferentes entre as diferentes deficiências. Problemas na educação do surdo, que foi identificado nessa pesquisa da professora Patrícia, e que ela detalha com muita propriedade no vídeo. E é uma questão que, para nós da educação, é preocupante. Ela fala que, por meio da pesquisa, conseguiu identificar que as pessoas surdas não conseguem fazer o percurso da formação básica dentro da faixa etária recomendada pela LDB. E um fator que dificulta um pouco mais é que ela identificou que a dificuldade de estudar dentro da idade certa tinha a ver com a não disponibilização de recursos de materiais contendo libras. 50% dos recursos destinados à educação de surdos não continha material com sinais de libras, sendo que apenas 2% dos vídeos disponibilizados especificamente para a educação da população surda estavam com intérprete de Libras ou com legendas. Então, isso traz um atraso, uma dificuldade e até o impedimento do processo educacional. Alguma intervenção? Algum comentário? Escutei um barulhinho. Tá bom. Então, esses dados foram analisados em nível nacional e aí foram levados para análise, para discussão, para reuniões públicas e onde o processo gerou a Lei 19, a Lei 14.191 de 2021, que altera a LDB, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa que a gente podia comentar. Aí ela fala que o artigo 3º da LDB, da 9394 de 1996, no seu inciso 14, mencionava a respeito da diversidade humana, linguística e cultural, mas ficava amplo. Considerando-se que a população de surdos tem a sua língua específica, tem também a sua cultura específica e, por isso, faz parte do componente diversidade humana, a Lei 14.191 vem e complementa o artigo 3º, inciso 14 da LDB. E aí ela descreve que a educação bilíngue de surdos tem que acontecer de forma concomitante entre
a Libra de Sinais e o português escrito como segunda língua. E aí considerar uma educação bilíngue, tá? Bom, os espaços de educação, eles são direcionados e divididos em setores, tá? Educação bilíngue de surdos, educação bilíngue, classes bilíngues, polo de educação bilíngues e escolas comuns. Esses espaços, eles apresentam as suas especificidades. A educação bilíngue de surdos, dentro de um espaço específico, as classes bilíngues, dentro de uma determinada escola, pode haver classes bilíngues, inclusive pode ser ou não uma escola especializada, os polos de educação bilíngue, que podem ou não estar inseridos dentro de uma escola regular, e as escolas comuns, em que você inclui o estudante e aí você tem o intérprete para auxiliá-lo, para apoiá-lo dentro do processo de comunicação. Eu vi que tem uma pessoa que levantou as mãos, levantou a mãozinha para falar, eu não lembro o nome da pessoa. Pode abrir o microfone. A Patrícia levantou a mão. É a Patrícia. Pois não, Boa Patrícia. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa professora. noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bom. É uma coisa que não ficou muito clara para mim, assim, eu não consegui compreender direitinho, é que a professora Patrícia, minha xará, ela fala assim, que a escola ideal é a escola bilíngue, em que o professor já ensina a parte na língua de sinais, né? Mas, dado esse número tão grande de pessoas que não têm acesso, desde criancinhas, ao ensino da Libras, eu fiquei na dúvida, porque ela falou assim que o ensino, quando tem um professor que com língua em português, né? E tem tradutor e intérprete, que esse tipo de ensino ele não tem a mesma qualidade de um professor que já vai ensinar na língua de sinais. Mas se a porcentagem é tão grande de pessoas que só aprendem muito tarde a língua de sinais, como que eles vão fazer para frequentar essas escolas? Essa é a grande dificuldade também. E se você estiver lembrando, eu deixei de mencionar e acho pertinente voltar um pouquinho os itens anteriores, quando a gente fala de pessoas que não realizavam provas do Enem de forma adequada, pessoas surdas, porque não conseguiram estudar de forma adequada, não conseguiram estudar dentro da idade certa. E aí ela faz o relato a partir de observações e anotações que a maior parte dos estudantes surdos deixam de estudar, eles evadem, eles saem do processo educacional na idade certa e retornam para frequentar a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Vocês se lembram disso? Sim. Então, isso nos faz entender que existe um afunilamento. O que é o afunilamento? É igual um funil, né? Funil é aquele instrumento que toda pessoa tem em casa para colocar uma grande quantidade dentro de uma garrafa que tem uma entrada pequena. E aí você tem que derramar o líquido com delicadeza, senão transborda. Então, o afunilamento é isso. Eu tenho uma grande quantidade de situações para colocar em um recipiente pequeno. Vamos dar nomes adequados. Quando eu chego lá na EJA, na expectativa de colocar pessoas não deficientes
É porque, num primeiro momento, você pensa assim, a EJA é o processo de educar jovens e adultos que não tiveram oportunidade de cumprir a educação regular dentro da idade certa. Hoje, essas pessoas estão em um processo trabalhista, precisam trabalhar, só tem tempo de estudar à noite, e nessa fala eu estou deixando de lado, num primeiro momento, as pessoas deficientes. Mas ela fala no vídeo que as pessoas surdas retornam para frequentar a educação regular na EJA. O que vocês podem entender, comentar e tirar de informação a respeito dessa questão? O que vai acontecer na EJA? Qual é a necessidade dos professores da EJA a partir dessa informação? Aprender a língua de sinais. Aprender a língua de sinais. Possível, né? Exatamente. Ou seja, a gente vai acabar direcionando para um projeto de educação suplementar mais uma demanda, que é a demanda da inclusão da população surda. Concordam comigo? Aí a gente vai voltar na sua pergunta, Patrícia. Por que essas crianças surdas não foram educadas dentro da idade correta? Eu vi uma professora falando certa vez, eu não vou lembrar quem que foi, sobre também a resistência dos pais ouvintes, a superproteção ao filho, né? Ao filho surdo, a superproteção, o medo do que ele vai encontrar fora de casa, com a maioria das pessoas não sabendo se comunicar com ele, né? Então, olha só, eu vou fazer 2 comentários, casos reais. Mais alguém quer comentar? É só passar o comentário do aluno Paulo, ele é surdo, ele fala aqui que a idade do surdo é mais avançada, e ele fala que também é um atraso, pois eles estudam 2 anos para cada série do ensino fundamental. Por isso atrasa, mas ele diz que ajuda no desenvolvimento, né? Segundo ele disse aqui. Se eu conseguir ficar contente. Meu comentário vai abranger o comentário do... É Saulo? Paulo. Paulo, tá. Tem mais uma pessoa com a mão levantada. Eu estou vendo aqui, Sil. Deixa eu ver o nome da pessoa. É Silvia? Pode falar, Silvia. Professor, acrescentando aí, né, a fala dos colegas aí, a questão da superproteção dos pais quanto à idade escolar dos filhos também, né? A infraestrutura, né? Muitas cidades não têm um colégio, escola apropriada, né, para atender essa demanda. Às vezes, a condição social da família do surdo, às vezes moram em zonas rurais, né, e tem o deslocamento, igual eu vejo aqui na minha cidade, tem a escola do surdo, vem da região inteira aqui, da minha região centro-oeste, vem da região inteira, são vans, micro-ônibus que vêm para essa escola e os meninos ficam o dia inteiro na escola. Então, eu vejo essa dificuldade, a superproteção dos pais. Aí, quando eles chegam lá no EJA, né, eu não estou desmerecendo o ensino do EJA, porque eu concluí os meus estudos no EJA. Eu vejo assim, é um resumão de tudo que você deveria aprender em pouco tempo e você não tem a qualidade do ensino no tempo normal que você teria direito de aprender. Então, eu vejo assim, é uma defasagem, esse funil, esse gargalo, igual a senhora falou aí, né? Muito injusto. Injusto. Né? E de difícil percepção. Onde as nossas leis não contribuem, os nossos governantes não nos ajudam. Eu tenho 2 comentários para a gente ampliar essa discussão, que eu quero que vocês participem, tá? Vamos lá. Um comentário a respeito de um fato ocorrido hoje
na minha aula de estatística. Eu sou professora da Faculdade de Educação. No período da manhã, eu leciono estatística, tá? E aí eu havia passado um projeto de intervenção para que as estudantes pudessem elaborar um projeto de intervenção para o ensino de estatística no ensino fundamental 2. E aí a discussão chegou num ponto que falamos de inclusão de pessoas com deficiência, de crianças, né, adolescentes com deficiência. E a discussão avançou mais um pouco e foi questionado por que demoram tanto a trazer o diagnóstico da criança com deficiência. E, bom, primeira situação que foi problematizada, a família nega a existência da deficiência da criança. Segunda situação que foi problematizada, a família nem percebe a deficiência da criança. Não tem condições de perceber a deficiência da criança. E a terceira situação foi realmente assim, a ausência, o distanciamento das políticas públicas, né? Em relação, eu digo em relação à criança, a criança distante de órgãos que possam favorecer a ela a inclusão, enquanto estudante deficiente, aos benefícios da política pública. Primeiro comentário, aí eu estou jogando a provocação para ver se vocês vêm comigo. Segundo comentário que quero fazer é um fato ocorrido com uma colega minha, professora. Ela trabalha na Escola Marconi, aqui em Belo Horizonte. Ela trabalha com a educação, ensino fundamental 1, e ela relata um fato ocorrido com ela na turma dela. Havia um garoto de aproximadamente 12 anos dado como autista. Era tratado como criança autista. Até que um dia aconteceu que caiu um objeto dentro da sala de aula que fez um barulho estrondoso, todos os alunos se assustaram e aquele garoto especificamente não se abalou muito. Percebeu-se que o garoto não era autista, ele era surdo. Ali houve a desconfiança, chamaram a família, comunicaram o fato, pediram que a família levasse ao otorrino, né? O otorrino, o médico, a especialidade adequada para esse tratamento. Feito os exames, constatou-se que o garoto tinha um alto nível de surdez. Não era surdo, completamente surdo, mas tinha perda auditiva considerável. Então, às vezes, a própria medicina, e ele tinha diagnóstico de autismo. Essa foi a pior parte dessa história. Ele tinha diagnóstico de autismo. Ou seja, a confusão, né? Confundiu-se diagnóstico, sendo que o garoto tinha passado por médico anteriormente. Agora, com essa provocação, é impossível vocês permanecerem em silêncio. Eu quero ouvir vocês um pouquinho mais. Eu conheci um professor, o nome dele é Marcelo. Está me ouvindo, professora? Sim, estou. Uhum. É porque às vezes dá algum probleminha, né? O nome dele é Marcelo. Os pais perceberam que ele era surdo, ele foi perdendo, ele nasceu, e parece que ele nasceu ouvindo e foi perdendo. Então, ele ficava cada vez mais perto da televisão, cada vez mais perto, e põe a televisão no volume máximo, né? E os pais começaram a ficar assustados com aquilo. Mas eles só perceberam isto e levaram ele para ter um diagnóstico de surdez de 6 para 7 anos. Tardiamente, né? Porque se o processo ele é avançado para a questão da perda, eu não sei qual é a origem específica, se é uma origem genética ou se é algum fator fisiológico, mas a perda auditiva ela avança rapidamente. A mãe dele teve uma doença durante a gravidez, mas eu
eu não lembro o nome da doença. Uhum. A causa fisiológica. Eu sei que ele até, inclusive, não cresceu muito. Então, eu esqueci a doença que é. Desculpa. Certo. Maria Auxiliadora, o Fernando, ele fala que a falta de diagnóstico efetivo da surdez e a aceitação dos pais ouvintes, né, muitas vezes falta o direcionamento para os acompanhamentos adequados, né? E ele acha também um obstáculo a questão de eles terem que aprender em duas línguas. Ele acredita que isso pesa bastante no Sim, desenvolvimento, né? essa é uma É, grande verdade. é. Professor, Oi, Silvia. voltando aí a políticas públicas, né? Esse caso aí que você, dá licença de chamar de você, Pode chamar de você, por favor. Não precisa chamar de senhora. Uhum. que você comentou aí, né? Desse diagnóstico de autismo, né? Para um de surdez, né? Mais tardio. A falta de preparo dos nossos profissionais, né? Tanto da área de saúde, e de onde vem essa falta de preparo? Do investimento na educação, né? Isso é uma política pública que eu vejo assim muito séria, né? E aí atingindo principalmente aí, né? Quanto a políticas públicas, os recursos, né? Muitas das vezes são você não tem não discriminalizando, mas a maioria são pessoas muito simples. É muito difícil de você ver uma família com surdos, com integrantes surdos, ter um poder aquisitivo melhor, onde eles têm uma facilidade de estar levando para consultas médicas com fonoaudiólogos, fazendo um tratamento adequado. Às vezes é só uma perda auditiva e, né, consegue fazer o implante coclear, né, e assim por diante. Então, aí Isso. voltando às políticas públicas. E outro, assim, que eu vejo no meu ponto de vista, né, as nossas escolas ensinam inglês e português, né, como língua obrigatória. Né? Opção de segunda língua. Uhum. Então, eu vejo o seguinte, deveria, né, já que graças a Deus a Libras, né, foi oficializada, lei e tudo, por que não substituir a Libras pelo inglês? Começar desde pequeno, né, as crianças nas escolas, porque aí a criança tem uma mente muito mais aberta, muito mais fácil de aprender quando se é criança, e ali já começa uma integração, ali, um compartilhamento de ideias, de ensinos, né? Facilitaria muito mais a vida dos surdos, né? E a integração ali. Esse comentário ele é pertinente à luz das neurociências. A neurociência ela deixa bem explícita a questão de aprendizagem de uma segunda língua na idade infantil ser bem mais fácil do que na idade de adolescente ou idade adulta. Isso porque a criança, desde pequena, sendo conduzida a aprender uma segunda língua, ela traz aquilo para a sua naturalidade. É natural para ela, porque ela está aprendendo a se comunicar. Então, a partir do processo de aprendizagem da comunicação, ela aprende a segunda língua, terceira, quarta, 10 línguas, caso for ensinada a ela, a partir da necessidade de um processo de se comunicar. Você passa para a adolescência e para a idade adulta e fatores externos começam a interferir nesse processo de aprendizagem. Nesse momento, com as atuais situações que temos na educação brasileira, é uma utopia pensar no processo de ensinar a segunda língua, né, Libras e sinais, como segunda língua para toda a população. O que é uma utopia? É um sonho que gostaríamos de alcançar, porém, hoje não temos condições viáveis, tecnológicas, de processo de ensino e aprendizagem para alcançar essa demanda.
Por isso eu chamo de utopia. De que forma podemos minimizar a distância entre o sonho e o que temos de realidade hoje? Não parando o processo de políticas públicas, de adquirir direitos, de avançar no processo educacional de pessoas surdas, de população surda e outras populações de pessoas deficientes, tá? Quando a gente fala população, eu sou de uma área originária da biologia. Biologia trabalha muito com população. Então, assim, aquele grupo de indivíduos que tem uma determinada característica que os fazem, os tornam similares. Entre estes está a população de surdos, né? A principal característica dessa população é a perda auditiva parcial e ou total. Então, é uma população que precisa, que necessita, não somente de questões para seu benefício individual, mas de estabelecer uma base de comunicação com as pessoas ao seu redor. Tá? Eu vi, gente, como eu estou aqui no celular, eu vi que tem mãos levantadas. E aí eu peço para quem está com uma visão melhor do que a minha, quem está em notebook, que se manifeste. Quem foi a primeira pessoa, quem está na ordem aí, quem levantou primeiro a mão, já pode se manifestar. Depois a outra pessoa. Eu levantei, mas... nome que eu não estou vendo quem é. É a Andréia. Oi, Andréia. Tudo bem? Eu queria só fazer uma observação, né, complementando, que a questão do surdo, ela tem um agravante em relação a outras deficiências, que é a questão linguística, né? 95% dos surdos no Brasil nascem em lares ouvintes. E isso é uma coisa extremamente grave, porque os pais não sabem a língua de sinais e os filhos não aprendem a língua materna porque não escutam. E aí a gente tem um encaminhamento médico que lida com a surdez com uma visão clínica, né? Então, vamos tentar fazer uso de aparelho auditivo, vamos tentar o implante. Uma grande agressão. Exatamente. Isso, não que não são tecnologias e que, se forem eficazes, devem ser utilizadas. Mas existe um período crítico aí de aprendizado da linguagem e que aí não tem essa orientação. Olha, a gente vai tentando, mas enquanto isso, seu filho precisa aprender Libras. Sim. Porque para desenvolver, pensamento, a gente precisa de linguagem. Tem até uma citação de Oliver Sacks que fala que, num caso extremo, pode-se criar uma real debilidade. Né? E aí a gente tem tantos surdos diagnosticados como autistas. Hoje menos, porque a gente tem o teste da orelhinha, então a possibilidade de um diagnóstico precoce auxilia, nessa condução. Mas ainda assim, mesmo com o diagnóstico, e mesmo que não seja uma questão, às vezes, de recusa, de não aceitação da família, muitas vezes essas famílias não têm para onde levar essas crianças, onde que, teoricamente, os pais deveriam correr na frente para aprender a língua de sinais para serem referências para os seus filhos. E aí essas crianças chegam em idade escolar, muitas vezes, sem uma L1 e sem uma L2. Elas não adquiriram nem a Libras e nem o português. Isso. E aí a bola de neve, porque elas não vão dar conta de acompanhar um conteúdo, não tem uma língua. Aí tem um intérprete em sala de aula, que não resolve, porque se a criança não sabe Libras, não adianta ter um intérprete. Essa criança não teve o conhecimento de mundo que as outras tiveram pela linguagem. Então, acho que a questão da educação, e por isso os surdos lutam tanto pela escola bilíngue. Sim. Criança, vão colocar lá em horário integral, desde 2 aninhos, sabendo dessa
desse buraco que tem nas famílias, né? De que realmente são pais ouvintes. Porque a gente vê os 5% de surdos, né? Filhos de pais surdos, eles vão ter um desenvolvimento linguístico normal e aprender a língua portuguesa com muito mais facilidade. Sim. Tem mais 3 mãozinhas levantadas. Eu vou fazer um comentário no final. Já consegui identificar aqui onde que eu olho quem está com a mão levantada. Foi Silvia que falou agora, não foi? Quem terminou de falar? Terminar de falar foi a Andréia. Andréia. Então, agora a Silvia é que está na fila? Ou esqueceu de abaixar a mão? Eu já falei, já esqueci Já de baixar falou. a mão, desculpa. Então, precisa abaixar a mão. Agora chegou... o Wellington está com a mão levantada? Vai falar? Sim. Só fazer uma observação referente a esses aspectos, porque eu trabalho numa escola aqui como intérprete de Libras, e nesse meio tempo, uma outra intérprete que entrou recentemente, ela comentou que na escola que ela trabalha, tem um aluninho surdo, eu não sei se é de 3 a 4 aninhos, mais ou menos, em que a irmã é surda, e ele também é surdo, mas parece que a família são de pais ouvintes, né? Sim. Então, o que acontece é que acaba tendo, assim, uma intervenção muito grande no aprendizado devido à cultura ouvinte, afeta o desenvolvimento do aluno surdo. Porque ele, por exemplo, está no fundamental, eu não sei se, eu acredito que é o 1, fundamental 1, né? Mas a escola não quer, por exemplo, no caso, chamar um intérprete de Libras para ele. Diz que não precisa, mas ele é surdo. E os pais, por serem ouvintes, né, às vezes, não sei, por desconhecimento de lei, eu tenho conhecimento, mas não faz tanta questão, acaba que o aluno está sendo negligenciado. Então, acontece essa questão das políticas públicas existirem, mas tem muitas vezes a falta de aplicação dessas leis e a cobrança delas também. Né, Wellington? Eu percebo isso. E você me fez lembrar com esse comentário, eu tenho um caso na família de uma pessoa surda, ela deve ter hoje 50 anos de idade, tá? Ela, por conta de uma questão após o nascimento dela, ela ficou surda. E aí, exatamente o que você descreveu aconteceu com ela é minha filha da minha prima em segundo grau. Os pais são ouvintes e criou-se dentro da casa uma comunicação entre os pais, os irmãos e ela. Só esse núcleo familiar consegue conversar com ela. Conversar no sentido, estabelecer um tipo de comunicação com ela. Aí, ela houve a tentativa de levá-la para o processo de aprendizagem, né? À época, ela hoje tem 50 anos, naquela data específica de idade ideal de alfabetização, de escolarização, ela foi direcionada para a APAE. Era a instituição que, no município, atendia casos iguais ao dela. E aí começou-se o processo de ensinar a segunda língua, né? A Libras. Ela aprendeu algum conteúdo, mas os próprios pais achavam desnecessário, porque os pais tinham dificuldade em aprender. Isso ocorre muito, né? Uhum. Eu mesmo, quando eu iniciei com a Libras, eu fazia um trabalho voluntário, onde, na época, o grupo, eles ensinavam Libras para as pessoas que eram surdas, porém não tinham contato com o idioma, talvez vivessem em zona rural, coisas desse tipo. Aí eu lembro que uma família, quando foi em uma das reuniões propostas lá, elas começaram a rir, achar engraçado, falar que o filho não precisava daquilo, né? Então, assim, a gente vê que existe esse obstáculo realmente dentro da família, devido talvez à possibilidade dos pais aprenderem, a dificuldade que eles têm, eles acabam impondo ao filho a língua deles. Aquela condição. Seria majoritário no caso do ouvinte o português, mas que não seria algo adequado, né? Sim, exatamente. Vamos, você tem mais algo a comentar? Não, vou abaixar, amor. Tá bom. Agora, a vez a Jéssica, que está na fila aí,
ou é a Viviane? Eu me confundi aqui. Quem está na frente? Acho que sou eu, professora Jéssica. Jéssica, então, seja Boa noite bem-vinda, a Jéssica. todos, muito obrigada. Ô, professora, eu estou com uma dificuldade de construir um raciocínio prático para uma reflexão que me surgiu aqui assistindo os vídeos da professora Anabela e da professora Patrícia. Elas Sim, mencionam que essas políticas públicas são vitórias, né, numa guerra que vem sim. sendo traçada aí ao longo dos anos, e eu entendo isso também, eu sei que essas políticas são importantes, isso é inegável, mas eu ainda as vejo como muito gerais, como amplas. É como se disséssemos, precisamos olhar para esse ponto, essa necessidade da população surda, ou de outra deficiência, enfim, não só específica aqui para a surdez. Mas eu as vejo como amplas, como gerais demais, e eu sou operadora do direito, eu já estou até acostumada com isso, mas justamente por ser operadora do direito, eu me vejo descrente com relação à aplicação prática de políticas públicas. E aí, eu queria ouvir a opinião da senhora e dos colegas, se alguém quiser comentar, se alguém já tiver refletido sobre isso e levantado hipóteses práticas de quais seriam as soluções, porque a gente sabe que elas são necessárias, que elas precisam ser aplicadas, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, elas não são aplicadas. O Wellington acabou de falar aí que mencionou, né, uma situação bem específica para a gente entender esse ponto. A senhora tem um pensamento claro, ou se algum colega tiver e quiser compartilhar conosco, de formas práticas, objetivas, para a gente implementar de fato essas políticas? Ô, Jéssica, eu vou responder, eu vou trazer à minha memória uma frase que se usava na minha faculdade quando eu fazia graduação. Você me apertou sem me abraçar, entendeu? Essa frase é conhecida aqui também. Pois é, porque não existe, nesse momento, uma resposta pronta para a sua pergunta. A questão de políticas públicas, ela já é uma vitória sobre o desprezo. Vamos falar essa palavra super pesada? Se não houvesse o avanço que temos especificamente nas políticas públicas de educação de surdos, tem outros exemplos aí, mas vamos falar do nosso exemplo. Se não tivessem esses avanços, muitas crianças e até mesmo adultos estariam totalmente excluídos. É um trabalho artesanal. Não temos resultados rápidos. Quando você diz que fica desacreditada de políticas públicas, eu acredito assim, que às vezes a gente quer que a coisa aconteça com uma rapidez suficiente para suprir, mas existe uma questão social, antropológica muito pesada. Os primeiros pagam preço mais alto. Os pioneiros pagam preço mais alto. É uma verdade. Quem sai à frente paga preço mais alto. Pensa o seguinte, hoje, vou dar um exemplo fácil de entender. Hoje é inconcebível a ideia de que mulheres não possam votar. Concordam comigo? Ah, não pode votar porque é mulher. Mas, há 100 anos, iam dar gargalhadas na cara das mulheres que diziam, eu quero votar. Quem pagou o preço mais alto? Aquelas mulheres de 100 anos atrás. Quem iniciou o processo? Aquelas mulheres lá de trás que queriam votar. Então, antropologicamente falando, socialmente falando, historicamente falando, os pioneiros pagam um preço mais alto. É o que eu consigo te falar para você nesse momento. Sim, eu imaginei que a sua resposta fosse ser essa, professora. Eu tentei, de todas as formas, também levantar um raciocínio, mas o que me veio foi justamente isso, que a gente ainda está na parte do pioneirismo. Não desiste, por favor. Não desista. Desisto, não, estou aqui por causa disso mesmo. Eu vim para esse curso também para tentar entender e fazer a diferença nesse ponto. O preço é caro, não é barato, né?
Nossa, pronto, de repente a turma se animou, era o que eu queria, porque uma aula como essa, um encontro síncrono, é extremamente necessário para a comunicação. Muito bom, tá? Posso passar a palavra para a próxima pessoa, Jéssica? Sim, muito obrigada, professora. Ah, joia. Obrigada a você também. Viviane, estou vendo sua mãozinha aí já faz um tempo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, essa discussão realmente é muito importante e, como as colegas disseram, já é um grande avanço, inclusive na questão do diagnóstico precoce, né? Porque as crianças hoje elas saem com esse diagnóstico já do hospital e aí vem o desafio dessas famílias. A partir dali, então, de que intervenções elas vão conseguir fazer também a partir do conhecimento que elas têm, a partir das orientações que elas vão buscar. E o próximo desafio, que eu acho que é um dos maiores, é realmente a educação, porque a gente tem hoje a educação que ela, assim, entre aspas, coloca a inclusão, mas a inclusão, de fato, na prática, não acontece. Então, nós temos, por exemplo, aqui na minha cidade, nós não temos escolas bilíngues, nós temos escolas que têm o professor de apoio, né, que ele atende as crianças, os adolescentes aí que têm essas Qual é a sua cidade? necessidades de todas as áreas, né? E Viviane, sua cidade qual é? Itabira. Itabira. Sim. Mas, assim, a gente vê que, na prática, é assim, o professor regente, que é, de fato, o professor da turma, ele não tem essa interação com o aluno porque ele não tem conhecimento, não tem formação. Então, fica a cargo apenas do professor que está ali de apoio de ter essa interação. E aí, em relação a isso, os colegas também não conseguem fazer essa interação muitas vezes, porque acaba que fica assim, uma inclusão é só, de fato, que não é na prática, né? Só na teoria mesmo. Fica na E teoria, aí, mas... trazendo aqui para o nosso curso também, a gente vê que nós temos, assim, alunos surdos aqui e ouvintes. Então, a gente percebe também que até aqui a gente sente um pouco isso, essa relação, né? E eu acho que sua fala, ela casa, né? Ela se encontra com a fala da Jéssica, que tem uma hora que dá um desespero na gente, dá vontade de desistir, mas não é assim que a coisa vai funcionar, tá, gente? Os alcances de objetivos, de metas, não vale desistir. Você só alcança se continuar. São Sim. lentos, né? Os resultados são lentos, mas eles são reais, eles acontecem. E nós que estamos aqui, nós estamos buscando isso, essa formação. Mas e a maioria dos professores que não estão, que não têm esse interesse, que não fazem essa Nossa, busca por essa formação, que que o estão meu na sala de aula sabia todo isso dia? aí, ó. Eu confesso, eu sou analfabeta em Libras. É muito Eu triste. também, estou aprendendo agora. O E meu me sinto contato com envergonhada de não vocês ter buscado isso antes. me fez repensar. O meu contato com vocês me fez repensar. Você já contribuiu? Posso passar adiante? Que tem a Ana Obrigada. Carolina, que está com a mão levantada. Obrigada a você. Ana Carolina também manteve a mão levantada? Sim, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu quero complementar o que o Wellington falou e dizer que existe um outro lado também, sabe? A gente tem as leis, a legislação, mas existe estudos que não querem usar Libras, né? Na minha cidade, eu tive contato com 2 alunas e funcionárias de uma faculdade, e por questão direito não, é pessoal, né? Não quis, não gosta de usar Libras. E Aqui no chat, o Fernando fez o mesmo comentário. não Muitos gosta de usar não Libras. se Oi? consideram pessoas com deficiência, e sim com variação linguística. Sim. Mas no caso delas, elas são adultas, né? Então, assim, elas decidem não usar Libras e acabam falando com a dificuldade delas, né? A oralização com muita dificuldade. Mas eu já vivi também uma situação numa cidade próxima à minha, tipo zona rural, em que eu intérprete, né? Fui contratada para ser intérprete de um aluno do 6º ano, e a mãe não quer que use Libras, entende? Aí, o primeiro dia que eu cheguei, a diretora
me chamou na sala e falou, olha, a mãe vai conversar com você, mas eu já sei o que que é, ela não quer que use Libras. Então, a gente também tem essa luta, né? Existe o direito do aluno, mas existe esse trabalho também com os pais, que também não é minha função, né? Eu acho que naquele momento ali não era minha função. Eu disse para ela... Vamos falar de políticas públicas. Eu estou te interrompendo assim, meio que abruptamente, Carolina, mas veja só, também é políticas públicas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que, enquanto menor de idade, esse indivíduo está sob a responsabilidade dos pais responsáveis, né? Então, infelizmente, temos que seguir. Agora, se fosse uma questão mais pontual, mais perigosa, né? Vamos supor, pais que impedissem a criança de ir à escola, pais que maltratassem, aí, não, aí teríamos que aplicar primeiro o Estatuto da Criança e do Adolescente e depois pensar como permitir que essa criança, esse adolescente, alcance seus direitos de políticas públicas para a educação de surdos. A gente tem essa barreira com os pais também, que não aceitam. A aplicabilidade da lei, ela também passa por esse crivo no caso de crianças, de indivíduos menor de idade, pelo crivo dos pais e ou responsáveis. É delicada a questão. Né? Posso passar para a Kênia a palavra ou você ainda vai contribuir mais um pouco? Pode passar. Mas isso é para a gente ver o que acontece, né? E realmente está sempre amparado as leis, né? Para a gente orientá-los quando possível, né? Sim, exato. Okay. Vou passar a palavra para a Kênia. Boa noite, professora Maria Auxiliadora, boa noite, turma. A fala da Jéssica me chamou bastante a atenção, principalmente quando ela traz, né, ser operadora do direito. O que eu vejo a partir desse olhar, né, do direito e da aplicação das leis? Muitas pessoas desconhecem o direito à legislação de uma forma geral. E isso se aplica também aos direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente passa por várias dificuldades. Começa no desafio aí do diagnóstico, a dificuldade de ter um diagnóstico concreto e assertivo. A gente passa pela aceitação dos pais e responsáveis, que eu já vi, eu vi isso na prática, não com a surdez, mas com autismo, em 2 casos, assim, onde os pais se recusaram a aceitar o diagnóstico e levaram muito tempo para poder iniciar ali as tratativas adequadas, justamente pela dificuldade dessa aceitação. Então, a gente vai lá, né? Primeiro é difícil o diagnóstico concreto e assertivo, aí a gente passa pela dificuldade de aceitação dos responsáveis, aí a gente entra no desconhecimento, porque depois de todo esse trajeto, algumas pessoas tiveram o diagnóstico, tiveram uma aceitação do diagnóstico e não sabem como proceder a partir daí. O que o meu filho, o que o meu tutelado tem direito enquanto pessoa com deficiência. E isso é muito complexo, né? Quando a pessoa ela não tem conhecimento daquilo que ela pode buscar. Além disso, a gente tem um preconceito à política pública. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a própria ideia de buscar uma política pública como se isso fosse um demérito. Então, são muitos desafios na prática, né? É necessária a desconstrução desses preconceitos que existem. Sim. O acesso à informação, ele tem que ser ampliado, né? Essas discussões, elas têm que sair aqui de dentro da academia, e isso tem que
que passar para a linguagem popular no dia a dia, no ensino fundamental, dentro da escola, alguém, né, assim, uma palestra, um evento, não tem nenhum aluno surdo naquela escola, eu preciso levar isso? Precisa. Por quê? Sim, Pode não ter naquela claro. escola, mas pode ter na Naquele momento, família. Pode ter não um tem naquele vizinho, um momento. amigo que não tem acesso à educação. E a partir daquele contato, né, que um coleguinha vai ter, que o pai do colega vai ter, ele consegue identificar uma situação e ver que ele conhece alguém que se encaixa naquilo ali. Então, o fomento à inclusão não é só dizer, né, nossa, a educação tem que ser inclusiva, a gente tem que buscar essa inclusão de forma mais aprofundada, porque a gente consegue elencar ali várias dificuldades, mas e justamente por isso a gente não pode restringir a uma única coisa. Qual é a dificuldade? É só a falta de profissional qualificado? É só a falta de uma política efetiva? Não, são vários problemas que a gente precisa tratar de forma conjunta para conseguir trazer uma efetividade para aquilo que já existe e até mesmo implementar aquilo que é faltante e que a gente só vai conseguir quando isso começar a caminhar. Sim, exatamente. Olha só, tem gente voltando aqui para comentar. Posso passar para diante, Kenny? Eu gostei muito da sua Claro, pode ser. Muito reflexão, obrigada. tá? Muito mesmo. Ela ensinar fora da necessidade, para além da necessidade. Não é porque precisa que eu vou ensinar. É como recurso, eu guardo essa informação e esse recurso, né? Muito bom. Vou passar, então, a palavra para a Vera e depois para o Wellington. E a seguir, se não houver mais nenhum comentário, eu vou partir para o encerramento. Tá bom? Eu vou correr os olhos aqui no chat para ver se tem algum comentário, alguém que tenha comentado no chat. Então, com a palavra, a Vera Lúcia. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu acho que a minha voz está dando um eco aí. Está um pouquinho, mas dá para ouvir bem. Juntando aí o que a Jéssica falou com o que a Kênia falou, é exatamente o pacote completo. É exatamente o que acontece. Eu digo pelo seguinte, eu trabalho em escola estadual por contratos. Então, acaba o contrato e eu vou para outra escola. Então, eu passo em várias escolas e vejo uma realidade que é o que acontece. O professor de apoio, que alguém aí comentou, muitas das vezes, ele não é totalmente qualificado igual à necessidade. Muitas das vezes, ele não sabe nem lidar com aquele aluno que está com ele. A deficiência de formação é bem clara. E eu digo isso porque não passei até hoje em nenhuma escola que tenha surdo. Eu acredito, assim, que os alunos surdos, eles também acabam sendo excluídos. Por quê? Porque eles vão para uma escola específica. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem várias escolas para surdos. Tem a Você Francisco não tem Salles, os alunos... Vocês já visitaram? Seria tão bom. Eu vou ver se na próxima disciplina eu consigo agendar uma visita, pelo menos para os que estão aqui em Belo Horizonte, no polo de Belo Horizonte, mas quem é do interior e quiser vir, eu vou tentar agendar uma visita lá na Escola Francisco Salles. Sim. Ela é específica para Tem a educação. São Rafael. Não, São Rafael para cegos, né? Para cegos, E eu acredito, assim, que acaba sendo uma exclusão mesmo, porque eles não são inseridos na sociedade, igual deveria ser política pública de inclusão. Não existe isso, não existe, porque, de qualquer forma, eles ficam à margem, né? Eles não estão inseridos. Então, juntando o que a Jéssica e o que a Kênia falou, é exatamente o pacote completo.
Bom, eu só vou fazer um comentário pouco contrapondo. Quando você disse não existe política pública e o efeito dela, o bom efeito dela, eu vou voltar naquele comentário lá anterior. É que nós estamos especificamente com a educação de surdos no início do processo. Não temos a inclusão otimizada ainda, mas já iniciou o processo. Então, eu peço para que vocês não sejam pessimistas nessa visão. Tão radicais. Radicais, é problemático ainda, eu reconheço que é problemático. A inclusão, de uma forma geral, ela é problemática. Nós estamos com um caso específico dentro da Faculdade de Educação. Uma estudante, ela não é surda, ela tem uma questão cognitiva, ela tem um transtorno mental, bem da verdade, e que impede a ela a perfeita socialização. Aí ela também se nega a se medicar. Ela sabe o caminho e ela não quer fazer o tratamento. Até que ela criou tantos problemas, que tivemos que sentá-la, né? Vem cá, minha querida, vamos conversar um pouquinho. E aí dissemos a ela, você já parou para pensar quantas professoras suas têm transtornos iguais ou semelhantes aos seus? E se essas professoras não se medicassem, não se cuidassem? E foi meio que um fatality, né, para sacudir mesmo os pensamentos dela. Então, assim, eu acho que a gente parte dessa questão. Acredito, eu estou desvirtuando um pouco a nossa discussão, mas acredito que se estabelecermos uma comparação, as questões de transtorno mental estão bem cuidadas, bem resolvidas, do que a questão de inclusão de população de pessoas surdas e de outras deficiências. Concordam comigo? O que vocês pensam disso? Manifesta no chat, né? Essa questão. E, nesse momento, eu vou voltar a palavra para o Wellington. Vera, Então, eu posso considerar que você concluiu sua fala, Sim, Vera? Que sim. bom. Obrigada pela participação. O uma Wellington coisa tinha levantado a mão aqui mais uma vez. isso, eu só queria fazer O um Wellington comentário. está animadíssimo, gente. Não, nem tanto assim. Eu só queria fazer um comentário, por exemplo, a gente observa que as legislações elas são feitas com o objetivo de poder serem aplicadas leis, né, as políticas públicas, porém, acaba que o próprio governo em si, né, existe uma burocracia muito grande para se desenrolar, para deixar efetivar essas próprias leis, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da educação, que falta profissionais capacitados, profissionais habilitados para que possam contribuir ou agir de acordo com cada circunstância. No entanto, o que muitas das vezes acontece com que esses profissionais não tenham essa qualificação, a própria burocracia, talvez, do Estado ou do governo federal, né? Os recursos que não vêm, ou não vem recurso, mas não usam para aquilo, porque acham que aquilo talvez fique em segundo plano. Eu acho que esses aspectos, eles acabam ficando essas burocracias acabam atrapalhando o desenvolvimento dessas políticas, né? E que afeta, querendo ou não, aqueles que lutam por ela, para que possam ser beneficiados por ela. É o caso, por exemplo, dos profissionais. A gente vê assim que nós temos alunos aqui, por exemplo, que são surdos, né? Alguns trouxeram laudos tal, e vão ter o professor de apoio, como a professora Cristina falou, mas leva-se tempo para isso acontecer, né? Não é o caso só da faculdade aqui, mas eu acho que é uma realidade no geral, no estado de Minas Gerais, né? Então, assim, eu acho que os próprios governantes acabam burocratizando demais, né? Para que as leis sejam efetivadas. Existem muitos obstáculos. Sim, exatamente. Aí sim, eu concordo com você, que é essa questão dos obstáculos.
enfim, eu quero voltar lá no chat, tem alguns comentários muito interessantes, tá? Tem o comentário da Nayara. Nayara, peraí, Fernando. Isso é porque existem várias identidades surdas, né, que é a questão de quando o surdo não quer aprender Libras, né? Isso existe porque existem várias identidades surdas, já foi falado no primeiro período. Jéssica escreve, muito boa essa reflexão da Kênia, realmente, Kênia arrasou. Vejo muito essa falta de divulgação e conhecimento dos direitos específicos, falta de divulgação, de disponibilização de informação. Infelizmente, falta o interesse de quem tem esse conhecimento. Nayara escreve, boa noite, e aí voltamos novamente para a questão de muitos surdos voltarem ou começarem a estudar, fazer a EJA. E aí a gente vai afunilar o problema, vai empurrar o problema para a EJA, né? E aí já adultos, devido à negação e precariedade na infância, tá? E, gente, essa constatação que a EJA é o local aonde os surdos buscam a atualização do seu conhecimento, né, a completude da educação básica, também tem que fazer uma reflexão e uma alteração na formação dos professores da EJA, né? Isso vai provocar uma questão de formação docente. O Paulo diz assim, hoje Francisco Salles e Maurício Murgel que são as escolas especializadas, né, para a educação de surdos. Triste que o Instituto Santa Inês faliu. Vou tentar partir para o início da finalização. Para minha surpresa, achei que essa aula não fosse render tanto e fiquei tão contente com a participação de vocês. Eu quero falar de um assunto que nos envolve diretamente, que é a educação à distância. Eu sou aquela pessoa que desde 2009 convive e trabalha com a educação à distância. E se você disser para mim que a educação à distância é ruim, eu vou te dizer o seguinte, depende de como ela é ministrada. Depende de como a educação à distância é organizada, né? Eu iniciei na iniciativa privada, na educação à distância, em 2009. Em 2011, eu passei a conhecer a Universidade Aberta do Brasil, fui treinada de uma forma maravilhosa, porque havia um curso de formação para tutores, e eu participei desse curso de formação para tutores, e aí eu conheci o universo UAB, Universidade Aberta do Brasil, desde então, nunca mais me afastei deles. E eu passei para vocês um texto para leitura, que é o texto que fala de políticas públicas que fortalecem referências para a comunidade surda, a história de luta de duas coordenadoras gerais da UAB, que espelha as conquistas e os desafios das pessoas surdas. As duas são surdas e são coordenadoras UAB. Então, ninguém melhor com a experiência, né, da deficiência e a superação dessa deficiência, das limitações dessa deficiência, para atuarem como professoras, coordenadoras da Universidade Aberta do Brasil, né? Ela é mantida pela CAPES e pelo MEC, Ministério da Educação. Foi por isso, então, que eu deixei esse texto para que vocês lessem e para que vocês pudessem também entender a instrumentalidade dos processos de ensino, que não somente o ensino presencial, mas o ensino destinado à formação docente, ser utilizado no espaço da educação à distância e, nesse caso específico, sendo elaborado, construído por pessoas surdas para pessoas surdas. Tá? E com isso, eu agradeço, né, a participação de vocês, a colaboração. Eu me senti, assim,
estudante nessa disciplina. Desde o primeiro momento em que eu me reuni com os tutores, que foi, assim, muito benéfico para mim aprender, ouvir, e desde a aula anterior, em que estivemos juntos e juntas aqui, eu aprendi demais, né? É um universo que era totalmente desconhecido e que passei a ter um contato e aprendi bastante com vocês. Estaremos juntos até o final da nossa disciplina e temos agora a disciplina Educação e Direitos Humanos, que se inicia em julho, estarei com vocês, tá? E espero ter o mesmo sucesso, a mesma adesão que tive, ou até melhor, do que tive aqui na disciplina de Políticas Públicas e Educação de Surdos, tá bom? Estaremos juntas. Eu vou pedir que vocês abram as câmeras, eu quero fazer um print do nosso encontro, vou socializar esse print. Espera aí que eu vou passar perfume. Gente, passa perfume. Passa perfume, põe um sapato bonito, para a foto ficar bonita. Ver se eu abro o chat aqui. Já. Quem puder parar a gravação, poderia fazer essa gentileza? Podia ser a Leidiane que iniciou, fica melhor. A pessoa que iniciou